Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa reflexão, meditação, ver o que o Senhor tem através da sua palavra para nós nessa noite, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, nós vamos ler os versos 13 e 14. Mateus capítulo 6, versos 13 e 14. Perdão. Mateus capítulo 7, tá? 13 e 14. Não é 6. A palavra de Deus nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Amém. Poucos são os que a encontram. Você já encontrou? É interessante essa expressão final de Jesus nesse texto, dizendo que são poucos. Poucos. Eu tenho dito algumas vezes aqui que o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que o Senhor conhece, sempre será pouco no mundo em que nós vivemos. Às vezes a gente vê muitas manifestações, grandes manifestações de pessoas dizendo professar a fé em Jesus. Mas é interessante como o Senhor Jesus, ele aponta a realidade do seu povo. Poucos são aqueles que a encontram, e é verdade. Como é difícil para as pessoas encontrarem o caminho para o céu. Como é difícil para as pessoas encontrarem, porque muitas não querem se voltar para onde a resposta se encontra, na palavra de Deus. É aqui que nós encontramos. É aqui que nós vamos encontrar a única opção dada pelo Senhor para nós, para que a gente caminhe por esse caminho estreito, por esse caminho apertado, como diz a palavra de Deus, né? Esse texto que li faz parte do Sermão do Monte, grande sermão do Senhor, um sermão em que ele trouxe diversos ensinamentos, e creio eu que Jesus, como a palavra de Deus nos mostra, veio a este mundo como homem, para, no meio deste mundo em que nós estamos, formar para si um povo especial. Um povo não para fazer parte do reino do mundo, mas para fazer parte, ainda que estejamos nele, no mundo, mas para fazer parte do reino de Deus, do reino da luz, do reino dos céus. E Jesus está formando este povo, embora sejam poucos, mas ele está formando este povo. E é interessante que no Sermão do Monte, Jesus está dizendo: neste reino é assim que se comporta aqueles que fazem parte dele. Como? Basta lermos o Sermão do Monte. Será humilde de espírito, será alguém que lamenta pelo seu pecado pessoal e até mesmo de muitas pessoas, será dotado de espírito de mansidão, será alguém com fome e sede de justiça, será misericordioso, será limpo de coração, será pacificador,
deverá ser portador de uma justiça superior à dos escribas e fariseus, deverá fazer as coisas próprias do reino, não para a sua glória pessoal, mas para a glória de Deus. Deverá ser alguém ocupado em acumular tesouros nos céus e não na terra. Deverá ter o reino de Deus como prioridade em sua vida. E por aí vai, dentro daquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. É como se Jesus... É como se Jesus tivesse declarado: esse é o caráter do reino que estou formando. E esta é a vida que eu quero que vocês vivam. É isso que Jesus está mostrando quando ele pronunciou o Sermão do Monte. Sermão extremamente ético, para uma conduta ética, para se ver um padrão de um nível elevado dentro de uma vida ética, diante de Deus e diante dos homens. Agora Jesus está chegando ao final do Sermão do Monte, e ele começa a fazer algumas aplicações, sendo a primeira, esta, do texto em que lemos, quando ele fala sobre o caminho largo e o caminho estreito. E é curioso que Jesus, ele diz: entrai pela porta estreita. Eu sei que essa porta que estou acabando de lhes apresentar é estreita, mas entrem por ela, porque é ela que conduz ao reino celestial, é ela que conduz à vida eterna. Então hoje, eu quero pensar exatamente sobre isso, sobre o que a palavra de Deus diz aqui. A vida cristã, a vida com Cristo, representada como sendo estreita, apertada, desde seu início até o fim. Estreito e apertado. É a porta e o caminho que a gente vai trilhar ao longo de toda a nossa vida. E Jesus, quando ele vai encerrando o Sermão do Monte, ele encerra com uma palavra nos chamando à sensatez. E ele diz: ouve, que aquele que ouve e aquele que pratica estas palavras é considerado ao homem sensato. Temos sido sensatos, estamos agindo com sensatez à luz daquilo que a gente tem ouvido na palavra de Deus. Por isso é que Jesus diz no final do texto que poucos são aqueles que encontram. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir, ou mesmo que ouçam, não querem colocar em prática, não querem assumir a realidade daquilo que o Senhor diz na sua palavra. Então, pensemos no que nós vimos o Senhor dizer. Por quê? Mas por quê e o que faz da vida cristã uma vida apertada? Uma vida, muitas das vezes, difícil. Irmãos, é falsa a ideia daqueles que propagam e proclamam um evangelho de facilidade. É falsa a ideia daqueles que muitas das vezes propagam um evangelho em que só existe coisas boas. Estranho, né? A gente olha para um Deus que é bom, amoroso, e mas a realidade é que nem sempre tudo é fácil, nem sempre tudo vem com facilidade sobre nós. Muitas das vezes há dificuldades também. Então, por que a vida cristã é apertada? E eu vou dar 3 razões aqui para a gente pensar um pouco. A primeira razão para que tal vida, na verdade, seja apertada, é porque ela está baseada apenas numa única pessoa. Apenas numa única pessoa. E essa pessoa é quem? Quem? Jesus Cristo. Esta é a realidade.
Essa é a realidade que muitas das vezes as pessoas não querem atinar, ou não querem perceber, não querem atentar, não querem aceitar. Há pessoas que querem, na verdade, colocar outros em sua vida para serem seguidores que não seja Jesus. E quando nós vamos para a palavra de Deus, palavra do Senhor, que é a resposta de tudo o que precisamos, nós vamos ver que Ele é a porta das ovelhas, como nós lemos lá em João 10:7, Jesus é a porta das ovelhas. Aquelas ovelhas a quem Ele veio buscar e salvar, estas ovelhas só entram por uma única porta, e esta porta é Jesus. João 14:6 diz que Ele é o caminho, e é o único caminho. O único caminho que o Senhor estabeleceu foi através do seu Filho Jesus, para que todos pudessem, através dele, ir para a eternidade. Nós vamos ver que a palavra de Deus diz também que Ele, só Ele, tem as palavras de vida eterna. João 6:68. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida, palavras de vida eterna. Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos também observar, como em Atos 4:12, em que diz que Ele é o único nome dado entre os homens pelos quais devemos ser salvos. Só em Jesus, só nele, só neste nome há poder para a salvação de todo aquele que crê. Ele e somente Ele, Jesus, mais ninguém, só Jesus. Não há portas, não há caminhos, não há nomes. O que há é uma porta só, o que há é um caminho só, o que há é um nome só, no singular, único e exclusivo: Jesus. Essa é a primeira razão pela qual o caminho é estreito, a porta é estreita, porque o caminho é apertado, porque as pessoas querem muitas opções, mas a opção é uma só. Então, se você ainda não teve esse privilégio de ser salvo através de Jesus, não continue procurando. Você encontra aqui na palavra de Deus. Jesus é único e Ele veio para te salvar. A segunda razão pela qual a vida cristã é estreita, é apertada muitas das vezes, é o fato de que para se vivê-la, há coisas que muitas das vezes a gente precisa renunciar. E esse é um aspecto difícil da realidade da vida cristã, e que muitas pessoas não conseguem trilhar o caminho da vida cristã, ou seguir a Jesus, porque muitas das vezes o renunciar cria um grande obstáculo. Há coisas que precisam ficar do lado de fora da porta. Jesus é a porta estreita, e não dá para entrar por essa porta com algumas coisas, não é possível. Precisam ficar do lado de fora, não podem passar junto conosco para trilhar o caminho estreito, o caminho apertado. Devemos duas coisas aqui nesse caso de renúncia, duas coisinhas que eu queria destacar. Poderíamos citar várias, mas eu vou destacar só duas. Primeiro é renunciar ao mundo que nós vivemos. E quando eu falo em renunciar ao mundo, eu estou me referindo à forma como o mundo se apresenta para nós como modo de vida. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz o quê? No maligno. Ou seja, o que o texto bíblico quer dizer quando diz que jaz no maligno, lá em 1 João 5,19, é que o mundo está, na verdade, sob o poder do mal. Esta é a realidade. Não pense você, com toda a atração que o mundo possa ter, que o mundo é bom, porque não é. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vive no mundo em que vivemos.
Não foi à toa que Jesus, na sua oração, disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não pertencemos a este mundo, por mais que estejamos nele. Somos cidadãos do reino de Deus. E João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versos 15 e 16, olha o que João diz. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência da carne, na verdade, são os prazeres carnais. E aqui envolve muito a questão da sexualidade nesse texto. Irmãos, é incrível, mas o desejo por tudo que há no mundo habita em nós. Não pense você que não, porque habita, somos pecadores. Somos pecadores. E o desejo pelas coisas que estão no mundo habita em nós, e se nós não tivermos debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, seremos facilmente atraídos, seduzidos e envolvidos por tudo que o mundo oferece. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos mostra a atração que nós temos pelos nossos olhos por tudo aquilo que a gente vê. E a concupiscência, ou seja, a soberba da vida. A soberba da vida nada mais é do que a insatisfação constante que as pessoas têm. Não se satisfazem com nada, estão sempre desejando mais, mais e mais, e querem muito mais ainda. Sendo assim, muitas vezes, até mesmo a companhia de pessoas com que tínhamos certo relacionamento, às vezes precisam também ser renunciadas. É verdade. Não estou dizendo que você não deve se relacionar com ninguém, mas você precisa ter cuidado com os ambientes que você frequenta, com as pessoas com que você se envolve e se relaciona. Nem todo o ambiente é próprio ou adequado para aquele que está caminhando pela porta estreita, pelo caminho apertado. Nem todo o ambiente é adequado. O famoso filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele advertiu há mais de um século, dizendo o seguinte, vou abrir aspas aqui para ele: no dia em que o cristianismo e o mundo tornarem-se amigos, o cristianismo deixará de existir. E é verdade. Às vezes ele falou isso há mais de 100 anos, mas às vezes eu fico pensando assim, que a gente está caminhando a passos largos para essa realidade. A infiltração da realidade do mundo nas igrejas hoje é tão grande que a gente confunde. A gente fica confuso com as coisas que estão acontecendo nas igrejas e começa a chegar à conclusão que o cristianismo está, de fato, desaparecendo. Jesus disse em Lucas 9:25 que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Perder a sua vida. Não vale a pena. Então, temos que aprender a renunciar ao mundo, às suas atrações, aos seus prazeres, aquilo que de fato pode fazer mal à nossa vida. Obviamente que há muitas coisas que podemos fazer no mundo que nós vivemos. Não vamos dizer aqui, eu não quero levar ninguém à alienação, isso não existe. Mas a gente precisa ter muito cuidado para não se deixar seduzir pelas atrações do mundo. E uma segunda coisa, dentro dessa questão da renúncia, além de renunciarmos ao mundo, entra um outro aspecto muito difícil, que é a renúncia do eu. O eu, irmãos, o nosso eu, ele não passa pela porta estreita, não passa, jamais passará pela porta estreita. Se você acha que ele vai passar, que o seu eu vai passar, que você vai levar todo o seu ego pela porta estreita, você está enganado, talvez você esteja se enganando.
Vejam o que Paulo diz lá em Gálatas 2:20, ele diz assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso deve ser a nossa realidade, a realidade do nosso viver. É assim que precisa ser e é assim que deve ser, porque se assim for, sabe o que vai acontecer? Aí nós voltamos para o Sermão do Monte: seremos mansos, amaremos até os inimigos, pediremos perdão e perdoaremos, mesmo que para isso tenhamos que enterrar o nosso orgulho pessoal 70 vezes 7. Não nos deixaremos vencer pelo mal, mas venceremos o mal com o bem. Seremos gentis e não ríspidos e mal educados no trato para com os nossos semelhantes. Trabalharemos muito na causa do Senhor, sem interesse em receber glória pessoal. E por aí vai. Vejam quantas coisas vão sendo desenvolvidas na vida da gente na medida em que o eu fica do lado de fora da porta. Cristo vive em mim. Esta é a realidade. Cristo tem vivido na sua vida, Cristo tem sido o Senhor da sua vida, Cristo está sendo a sua prioridade em tudo que você faz. Precisa ser. Temos que renunciar ao mundo e temos que renunciar ao nosso próprio eu para passar pela porta estreita. E a terceira razão do porquê a vida cristã é estreita é o fato dela envolver lutas e sofrimentos. Esse é o aspecto muito difícil para muita gente. E que há muitas pessoas que não querem saber do Evangelho porque não querem saber das dificuldades que muitas das vezes ele oferece. Irmãos, viver com Cristo é muito bom. Caminhar com o Senhor é muito bom. Há muitos momentos de prazer e de alegria, de muita glória, por aquilo que o Senhor vai fazendo na nossa vida. Mas não se iluda, porque a vida também é feita de dificuldades. A porta é estreita exatamente porque tudo é mais difícil caminhar com o Senhor. E a palavra de Deus nos fala dessas lutas e desses sofrimentos. Tiago capítulo 1, verso 2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E é assim. Você está enfrentando uma luta, você está enfrentando uma dificuldade, você está passando por um momento difícil no momento, agora já. Não se incomode, não pense que você é diferente de muitos no mundo e que estão servindo ao Senhor e estão sofrendo também as mesmas coisas, os mesmos sofrimentos. Pedro fala sobre isso. Então se alegre, como diz aqui Tiago, tende por motivo de grande alegria, porque há muita gente sofrendo também. Se não igual a você, talvez por problemas piores, maiores ainda. Nós temos casos de irmãos que estão sendo perseguidos, assassinados, em países fechados, igrejas queimadas. Até agora não queimaram a nossa, e nem nos perseguiram, e nem nos tentaram matar, porque estamos vivendo o Evangelho. Então tende por motivo de grande alegria a tribulação que você está enfrentando. A experiência já mostrou que as aflições, as lutas e os sofrimentos são necessárias muitas das vezes nas nossas vidas. Querendo viver por Cristo e com Cristo, as lutas virão. Gosto muito do Salmo 119, verso 71, que fala sobre como foi bom ter sido afligido. É interessante como alguém pode dizer isso, né? Foi bom ter sido afligido. Para quê? Para que eu aprendesse os seus decretos, a sua palavra, a sua lei, para que eu vivenciasse mais de perto os seus ensinos. E é tão gostoso quando a gente é afligido ou passa por algum tipo de sofrimento, porque o Senhor não nos deixa sozinho. E a palavra de Deus diz lá no Salmo 34, 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra
de todas. Eu acho muito gostosa essa palavra, porque ela mostra que nós teremos que passar por aflições, sim, mas ao mesmo tempo ela mostra que o Senhor vai livrar. Você vai passar por algum sofrimento, mas tenha certeza de que o Senhor vai livrar. Seja qual for a dificuldade que você vier a passar, tenha certeza disso, o Senhor vai livrar. Mas lembre-se do que o texto diz. Aí diz que quem é que será livre ou liberto? O justo. O justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, é aquele que passou pela porta estreita. É aquele que passou pela porta estreita. Esse é o justo. Estamos muitas das vezes envolvidos com muitas lutas na nossa vida, mas tenha certeza de que o Senhor haverá de abençoar. E é interessante que alguém talvez possa se perguntar, mas Jesus logo mais à frente, depois do Sermão do Monte, do capítulo 11, ele diz lá no verso 29 e 30, que o seu jugo é suave e seu fardo é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Como pode ser isso, né? Pois é, a gente precisa entender que todas as lutas da vida cristã, as lutas que nós passamos, nós não as lutamos sozinhos. Então, quando Jesus fala sobre isso, em que o fardo é leve e que seu jugo é suave, ele está mostrando para nós que ele está lutando conosco também. Ele está junto conosco na nossa luta, no dia a dia, pelo caminho apertado. Na verdade, ele suaviza e faz com que o fardo se torne sustentável. Aquilo que parece ser insustentável passa a ser sustentável, porque o próprio Senhor Jesus, ele está conosco, caminhando juntamente com a gente. Paulo, depois de considerar suas lutas e sofrimentos, disse que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, lá em Romanos 8,18. Irmãos, qualquer dificuldade que a gente passe nessa vida é insignificante para aqueles que estão aguardando a sua redenção, para aqueles que estarão entrando e caminhando por esse caminho apertado e que tem a glória de Deus reservada para eles. É isso que o apóstolo Paulo mostra. Nada dá para se comparar, nada do que passamos nesta vida se compara àquilo que está reservado para nós. É interessante que o Senhor Jesus, ele diz que há o caminho apertado e ele diz que há o caminho largo. O fim de ambos os caminhos é que revelará qual, na verdade, é mais leve e qual é mais pesado. Talvez a porta estreita pareça apertada demais e o caminho estreito pareça muito fechado, mas tenha certeza que um dia que você chegar ao final, você sentirá a leveza quando estiver na glória de Deus. Mas se você preferir escolher e viver no caminho largo, talvez você possa achar que está vivendo muito bem nesta vida, mas ao final dela, você poderá chorar amargamente, por ter deixado passar a oportunidade de trilhar o caminho estreito e apertado que o Senhor deixou para nós. Quero concluir dizendo que há muitas pessoas que entram para a igreja, mas não nascem de novo. Há muitas pessoas que fazem parte da igreja do Senhor, mas não fazem parte da igreja do céu. Há muitos que têm o seu nome registrado no rol de membros da igreja, mas não no livro da vida. Tem muitos filhos de crentes que são apenas filhos de crentes e não filhos de Deus. Há muitos que foram batizados pela água, mas sequer foram batizados pelo Espírito Santo quando creram no Senhor.
São muitas pessoas assim, nesta condição, e que nunca experimentaram um novo nascimento. Chamam muitas das vezes a Jesus como Salvador, mas não o obedecem como Senhor. Professam o nome de Jesus com seus lábios, mas negam com as suas obras. Negam com as suas obras. São frequentadores da igreja. São muitas das vezes até membros da igreja. Mas nunca tiveram a sua vida transformada pelo poder de Deus. Por qual porta você está trilhando? Por qual porta você está trilhando? Entre pela porta estreita. Siga pelo caminho estreito. Jesus diz em João 10:9: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você hoje está trilhando pelo caminho apertado? Você tem certeza que você hoje, se tiver que partir desta vida, estará no reino de Deus para viver a eternidade com o Senhor? É incrível como, com que facilidade a gente deixa escapar a oportunidade de entrar pela porta estreita. Judas foi um deles. Conviveu com Jesus durante 3 anos e meio. Chegou até a beijar a porta. Conviveu com a porta durante muito tempo, ouvindo os ensinamentos de Jesus. No entanto, não entrou pela porta. E a palavra de Deus diz que ele foi para a perdição eterna. Pense seriamente sobre isso. Se Jesus de fato tem sido o Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos aponta a direção, pela tua palavra que nos mostra o caminho que temos de fato que trilhar, e esse caminho é teu Filho Jesus. Se porventura, ó Deus, nesta noite houver alguém que não tenha essa certeza, que o teu Santo Espírito esteja incomodando o coração e fazendo com que entenda a necessidade de entregar a sua vida a Jesus, para tê-lo como Senhor e Salvador, para que tenha essa certeza de que de fato está trilhando pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida aqui nesta noite. É a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém.